pushing on, pushing Começar por apresentar-me, chamo-me Sara Moreno Pires, sou professora e investigadora da Universidade de Aveiro e estou aqui em representação da Casa Comum da Humanidade, da Common Home of Humanity, uma organização portuguesa nascida em 2018, com sede em Gaia e que tem por missão o reconhecimento jurídico do clima estável da nossa Casa Comum como património comum da humanidade. Venho aqui hoje neste desafio gigantesco de trazer ou debater este tema de casa comum e de porquê da alimentação neste tema de trazer natureza nesta conferência, neste congresso, e tentar começar por... Peço desculpa. Estava a pensar que já estava com a apresentação. E porquê falar de alimentação e porquê falar de ou o que é que significa esta nossa casa comum e o que é que nós temos a ver com isso. E começar com esta imagem que, se conseguirem perceber muito rapidamente e sem trazer aqui conceitos complexos cientificamente, mostrar-vos que ao longo dos últimos 100 mil anos do planeta Terra, o clima, a estabilidade climática, aqui vemos a variação da temperatura ao longo dos anos, foi extremamente instável e extremamente fria para nós. Nos últimos 11 mil anos é o pico que vocês conseguem ver, com um círculo à volta sinalizado como Holoceno. Foi a última época geológica dos últimos 11 mil anos onde a estabilidade do clima e o facto desta estabilidade ser relativamente amena para nós seres humanos, começámos a conseguir ter as estações do ano, a regularidade das estações do ano, descobrimos a agricultura, começámos a trabalhar as nossas civilizações até aos dias de hoje. O problema é que esta é a única altura da história da vida do planeta de milhões de anos, o único momento da vida do planeta Terra em que nós, seres humanos, tivemos as condições climatéricas para nos desenvolver. E o que está em causa aqui, quando falamos de problemas de sustentabilidade, quando falamos de problemas de alterações climáticas, é que a disrupção que estamos a provocar vai nos fazer sair desta zona de estabilidade e provavelmente conseguirmos entrar num período muito mais disruptivo, muito mais quente e muito mais insuportável para o ser humano. A este período chamamos de zona segura, espaço seguro da humanidade, e é este período que hoje queremos proteger juridicamente. Não é o planeta Terra, e trazer-vos esta pequenina diferença entre o software, é o nosso planeta, é o nosso território, mas aquilo que este software teve vários, este hardware, peço desculpa, teve vários softwares ao longo do tempo, aquilo que nós queremos proteger juridicamente, porque assim provavelmente conseguimos também mudar o modelo de economia vigente e tornar para uma economia regenerativa, um modelo global muito, muito maior de colaboração entre os países, para de facto manter este sistema climático estável. O que nós queremos é então este software, estes últimos 11 mil anos, a nossa casa comum enquanto património da humanidade. De facto, já hoje é possível cientificamente delimitar, e não é tão complexo quanto isso, perceber o que é que temos que fazer enquanto sociedade para nos mantermos dentro daquele espaço seguro, das condições que nos permitem manter a vida humana. E, de facto, dentro destes 9 processos, e conseguem perceber que já estamos em vermelho em muitos destes processos, perda de biodiversidade, alterações climáticas, alteração do uso do solo, ciclo do fósforo e do azoto, todos eles onde a alimentação, o setor alimentar, tem um peso determinante. O reconhecimento de que o setor da alimentação é, de facto, hoje um dos principais responsáveis por termos esta disrupção do nosso sistema climático, da estabilidade deste sistema climático, é o motivo por trazer aqui hoje para vocês esta percepção da necessidade de alterarmos como um todo, enquanto múltiplos atores neste sistema de alimentação, para que consigamos controlar estas condições bioclimatéricas. E, de facto, é preciso percebermos que os tempos de hoje são como que se estivéssemos a correr em direção a uma cascata. E o que nós estamos a ver é que a cascata está ali, nós estamos a acelerar o nosso processo de queda a determinada altura, que se essa queda ocorrer a um ponto sem retorno, nós não vamos conseguir voltar à estabilidade, ao único momento da vida do planeta Terra que nos permitiu a nós, seres humanos, sobreviver. E, portanto, isto é de facto tão ou mais importante
que esta disrupção, que se nós hoje não controlarmos nos próximos 10, 20 anos, é muito provável que já não tenhamos a capacidade, já estamos tão lançados em relação à cascata, que já não há volta a dar, mesmo que comecemos a remar, mesmo que comecemos a trocar, a mudar de direção, já não há volta a dar. O ponto de não retorno é, de facto, muito grande. E é a perigosidade de nos aproximarmos desse ponto de não retorno que é a grande missão da Casa Comum, uma organização internacional com sede e origem portuguesa. E o que pretendemos é no fundo, o reconhecimento jurídico deste património, assim como tivemos a capacidade de reconhecer a ideia, os direitos de autor juridicamente, e quando compramos um livro, não compramos a ideia, mas protegemos a ideia, algo intangível, o autor que teve essa ideia. A mesma coisa queremos fazer para ser capazes, no nosso sistema económico, de reconhecer valor àquilo que hoje não reconhecemos e destruímos a custo zero, que é a nossa estabilidade climática. E, de facto, a importância de trazer este tema aqui tem a ver com a questão da alimentação. Reconhecidamente, hoje, pelos cientistas, percebemos que a alimentação é um dos principais setores que causa disrupção neste sistema climático e sabemos que é também um dos principais desafios que temos pela frente para controlar o regresso ao Holoceno, se assim quisermos, e o controle deste antropoceno, a mudança da era geológica provocada pelo ser humano. A forma como hoje conseguimos também, pelo estudo feito pela Comissão IT-Lancet, e que nos prova que já estamos a transgredir muitos daqueles limites que nos controlam a estabilidade climática, de facto, com muito daquilo que é o impacto do nosso setor da alimentação. Mas falar disto no contexto português e falar deste tema aqui não fazia sentido se não contextualizássemos porque é que este problema é tão especial em Portugal e é tão especial no nosso contexto. Desde logo porque, num estudo feito há pouco mais de 10 anos, evidenciou que Portugal é o pior país do Mediterrâneo em termos de pegada da alimentação. E se conseguirem perceber no gráfico um pouco o porquê, não é só pelo consumo de carne, mas sobretudo também pelo consumo de peixe. Nós somos o terceiro país no mundo que mais consome peixe por pessoa. E, de facto, este peso da alimentação quis ser um pouco mais estudado por um projeto chamado Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses e percebemos que em Portugal o peso da alimentação enquanto setor de atividade representa quase 30% da pegada ecológica dos portugueses, muito superior à mobilidade, à energia, aos setores que nós mais facilmente associamos como perturbadores das alterações climáticas e desta estabilidade climática que vos estive a falar. E, de facto, reconhecer que a alimentação é um problema muito particular de Portugal, que o posiciona como principal impactante no contexto dos países do Mediterrâneo, levou-nos a querer perceber um bocadinho mais o porquê. O porquê, ainda ontem, anteontem, saiu uma notícia que nos torna, que justifica parte desse porquê, e de facto uma notícia no público nos refere que os portugueses estão a comer o dobro daquilo que é recomendado, portanto comemos demasiado e vamos perceber os impactos e provavelmente com uma dieta que já não é a dieta mediterrânica, com comportamentos alimentares que já se afastaram daquilo que sequer são os padrões recomendados por questões de saúde e por questões ambientais. Reparem que em 6 municípios que fomos estudar o peso da alimentação na sua pegada ecológica, percebemos que o consumo, a alimentação representa cerca de 30% e, se repararem, o consumo de peixe e de carne representa mais de 50% do peso da alimentação dos portugueses. Isto, de facto, levanta-nos muitas perguntas e uma das perguntas que fazem, mas temos que nos tornar vegetarianos, temos que mudar a nossa dieta alimentar. E, obviamente, aliás, como ouvi hoje durante o dia todo, falar de sustentabilidade e sustentabilidade ambiental é de facto um desafio muito grande. Há muitos pressupostos e que mesmo quando achamos que estamos a fazer uma transição ecologicamente mais equilibrada, há sempre consequências negativas associadas às escolhas que fazemos. E, portanto, é preciso estarmos mais conscientes dessas escolhas, conscientes do contexto português, para podermos adaptar e readequar os nossos comportamentos. A intensidade de alguns produtos alimentares é também determinante para perceber que se comemos em excesso determinados produtos, o resultado vai ser uma pegada de alimentação superior. E talvez este gráfico não seja tão positivo como muitas vezes associamos. Aquilo que vos mostro aqui é a intensidade da pegada ecológica de alguns alimentos, não contando
sequer com a pegada de carbono no transporte destes alimentos. E o que é que nós vimos aqui identificado como muito superior, por exemplo, à carne de vaca? 3 tipos de peixe, entre os quais o atum e entre os quais o bacalhau. Ou seja, cuja pegada na biomassa e na necessidade de recursos naturais que precisamos para produzir estes alimentos é, de facto, muito impactante na realidade portuguesa. Um estudo que fizemos também recentemente mostra também um contexto relativamente assustador, não só em termos ambientais, mas em termos de segurança alimentar. Portugal depende em mais de 70% de alimentos que são produzidos fora do contexto português. Ou seja, nós dependemos de 70% da biocapacidade de outros países para produzir, para consumir tudo o que nós comemos dentro do nosso território. E assustador é, se conseguirem ver neste gráfico, que acaba por ter letrinhas muito pequeninas, percebermos que em alguns domínios, e temos aqui diversas categorias de tipos de alimentos, e o top 5 dos países dos quais nós mais dependemos em termos de importação destes produtos, e se repararem, para pão e cereais, precisamos de 86% daquilo de produção fora do nosso país para tudo o que nós consumimos. Mesmo no peixe, que temos tanto peixe, tanta produção no nosso país, dependemos em mais de 60% de outros países, dependemos em mais de 72% para os óleos e gorduras. E se começarmos a ver outras variáveis impactantes neste quadro, é, por exemplo, o facto de na fruta ou nos vegetais, que vos vou mostrar mais à frente, para além de dependermos em 66% da biocapacidade de outros países, começam-nos a aparecer no top 5 países, como a China, dos quais passamos a depender para consumir frutas e vegetais, que mesmo assim, na nossa dieta alimentar, menos impacto tem e que menos consumimos em proporção de outros alimentos. E, portanto, podemos estender aos vegetais, a outros produtos como o sal, e condimentos, ao açúcar, e vimos no fundo, este panorama menos positivo de que, de facto, este impacto que temos na dependência de outros países é muito elevado. Elevado no excesso de consumo, elevado no desperdício alimentar, e Portugal tem um elevadíssimo desperdício alimentar, e se nós soubermos que 1/3 de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado, eu quase que me atreveria a dizer, nós não precisamos de mudar de dieta alimentar se desperdiçássemos zero. Zero nos nossos pratos, zero no processo, desde o processo produtivo, e, portanto, todo este processo de desperdício alimentar, sobretudo no contexto português, tem um impacto muito importante. E, portanto, no fundo, falar-vos aqui da necessidade de alterarmos comportamentos de todo o setor alimentar, desde o produtor, e já houve inúmeros exemplos hoje da relação que se estabelece da restauração com a produção, com o consumo, um novo conceito de refletirmos sobre a alimentação em Portugal, é de facto muito importante. E é importante, se calhar, não começarmos por dizer que temos que alterar drasticamente a nossa dieta, é importante pensarmos alterarmos, até porque os números indicam-nos que 80% dos portugueses não têm uma dieta mediterrânica, 80% dos portugueses têm depois problemas de saúde, e a má alimentação é geradora de inúmeros problemas de saúde para os próprios portugueses, e, portanto, começar com alguns passos, muito antes de alterarmos a nossa dieta alimentar, é extraordinariamente importante. Tolerância zero ao desperdício. Tivemos já hoje muitos bons exemplos de projetos que tentam almejar o desperdício zero e a dificuldade que está implícita nesse processo. Reduzir excessos no consumo. Os portugueses consomem demasiados produtos alimentares, consumimos muito, comemos muito. De facto, alterar dietas, e alterar dietas implica não só reduzir as porções, como reduzir a origem, ter preocupação com a origem dos produtos, ter preocupação com o impacto que eles têm na pegada ecológica e na pegada de carbono, promovendo uma transformação para uma dieta mais vegetal. Obviamente, quanto mais consumirmos local e sazonal, embora o local não seja sempre significado de que estamos a consumir melhor, porque depende muito da forma como produzimos, e o modo de produção hoje é extremamente impactante, e por isso mesmo nós precisamos de produzir com muito menos impactos, produzir de forma a cuidar dos solos, uma agricultura regenerativa. É muito importante percebermos que estamos num novo quadro comunitário, a nova política agrícola comum está a abrir novas possibilidades no contexto português, vai dar um novo enquadramento, mas há muita resistência, desde logo do lado dos produtores portugueses, em fazer as mudanças necessárias
para depois combater a preços muito competitivos no mercado internacional. Mas, de facto, estas transformações têm que começar, desde logo, com a produção agrícola. E, por fim, processar, obviamente, e distribuir com menos impactos. No fundo, todo este processo está nas nossas mãos enquanto consumidores e está seguramente muito mais nas vossas mãos enquanto cozinheiros ou enquanto responsáveis pelo setor da alimentação em Portugal. Fico ao vosso dispor, obrigada pela atenção e espero que, naquilo que puder dar mais informação dos estudos que temos feito, ao dispor também para poder dar essa informação. Obrigada.